Muito bem, seguimos para as atualizações do sexto dia de guerra Irã, Israel e Estados Unidos. Como eu falava na introdução do programa, também com a expansão do conflito que passa a atingir mais e mais países pela região. No mínimo 10, se a gente conta os indiretamente envolvidos, até 14 ou 15 países, incluindo Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã, Jordânia, Chipre, Reino Unido, Turquia, mesmo potências regionais. Eu começo com algumas das atualizações hoje que justamente dão o tom dessa escalada. Aqui vocês veem a imagem ao lado. Emmanuel Macron, o presidente francês, disse que deve enviar blindados para o Líbano. Ele insta que não haja incursões israelenses e pede segurança em ambos os lados da fronteira. Vamos entender a magnitude disso. O Líbano e a Inglaterra, em particular, têm um envolvimento profundo e histórico no Oriente Médio. O Líbano já foi uma colônia francesa. Agora, o Líbano é mais uma das frentes desse conflito, conforme o grupo terrorista Hezbollah. Esse é um grupo que gerado, apoiado, financiado, logisticamente apoiado, treinamento também de uma forma de apoio por parte do Irã, um grupo que tem esse laço histórico sediado ali no sul do Líbano, agora guerreia contra Israel. Você que tem acompanhado a nossa cobertura sabe que esse grupo tem até laço com organizações criminosas historicamente no Brasil, tráfico de armas e drogas, presença na Venezuela, presença na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil e promoveu atentados terroristas mundo afora. Mas ele também tem uma particularidade com Israel. É um ponto avançado de ataques e voltou a disparar mísseis contra Israel junto a esse ataque do Irã depois da morte de Ali Khamenei. Isso depois de meses em um cessar-fogo quanto a Israel, que, afinal de contas, o grupo também tinha feito isso depois da invasão de 7 de outubro de 2023 com o Hamas. Agora, então, há incursões terrestres israelenses e bombardeios israelenses no Líbano. Pelo menos 83 mil pessoas foram deslocadas, segundo dados divulgados pelo Líbano. E a gente fala de bombardeio ali ocorrendo. A gente vai entrar mais a fundo nesse frente. Mas, em particular, essa declaração de Macron parece uma mudança de tom em certos aspectos, pelo menos falando da entrada, então, da França, de alguma forma, mesmo que indireta, em uma das frentes desse conflito. A gente tem também aqui a fala de Volodymyr Zelensky, outro líder, então, na Europa. Claro, Zelensky tem experiência com drones iranianos. A Rússia tem usado os modernos drones Shahed contra a Ucrânia durante boa parte desse conflito. Agora, o presidente ucraniano afirma que vai enviar especialistas para apoiar americanos ao lidar com esses drones. Isso é um contexto muito importante, afinal de contas, quando eu trabalhei com vocês em termos de análise com a guerra da Ucrânia, e no aniversário de 4 anos da guerra, o quê? Coisa de 2 semanas atrás, 1 semana atrás, eu tive com vocês dialogando sobre como essa era uma guerra que, de certa forma, remodela a forma como o combate acontece na modernidade. Uma espécie de sandbox, caixa de areia de inovação, como se usa no linguajar corporativo, onde muitas iniciativas de como a guerra ia funcionar na modernidade foram testadas. Em particular, os drones foram destacados não só por analistas militares, mas também pelo próprio Volodymyr Zelensky, então, que no seu discurso na Assembleia Geral da ONU no ano passado falava: os drones e a forma como são usados na Ucrânia remodela fundamentalmente a forma como o combate vai acontecer no futuro. Isso tem que ser separado porque é uma corrida armamentista de drones, e ele citava até os drones Shahed iranianos, faria com que, no futuro, o que seria um abrigo contra isso? Fazer escola e hospital embaixo da terra? E pedia contenção nesse aspecto. Ele, então, agora enviará especialistas para lidar especificamente com isso, conforme os drones Shahed iranianos são, de fato, um dos recursos sendo utilizado para causar caos pela região, disparando contra países do Golfo. Mais detalhes sobre isso e sobre o petróleo também em breve. E de forma interessante, falando nos países do Golfo, a gente tem aqui uma declaração conjunta, isso é do Conselho de Países do Golfo, então, do Conselho, um conselho que reúne os países da região, muitos dos quais estão sendo atacados. Isso é uma declaração conjunta, hoje teve uma reunião entre esses países e a União Europeia, já que a gente falava da postura dos líderes europeus. Enquanto protocolarmente a ata da reunião falava sobre priorizar resoluções pacíficas, a impasses e caminhos diplomáticos, algumas das partes mais interessantes da declaração circulam em volta da afirmação pelos países da região de que devem seguir com operações defensivas contra o Irã. E ontem a gente noticiava, e temos noticiado ao longo da semana, por exemplo, do Catar abatendo caças, mísseis defensivos sendo disparados, munição antiaérea, contra ataques iranianos, conforme essa escalada parece se manifestar. A gente tem aqui, então, algumas das falas, aqui a ata dessa reunião entre os países do Golfo, agora sendo atacados pelo Irã, e a União Europeia. Lembrando, a gente já falou, por exemplo, da declaração de Macron, que também isso aqui ajuda a contextualizar. Mas vamos a alguns dos pontos mais interessantes que a nossa apuração destacou quanto a essa reunião. Aspas. Os ministros, estão falando dos países do Golfo, lembraram o direito inerente dos países, então,
do Conselho, de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU, de se defenderem individual e coletivamente contra ataques armados do Irã. Afirmaram que os estados, então, do Conselho do Golfo têm o direito de tomar todas as medidas necessárias para defender sua segurança e estabilidade e proteger seus territórios, cidadãos e residentes, a fim de restaurar a paz e a segurança internacional. Segue. Os ministros recordaram a responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU em restaurar e manter a paz e a segurança internacional. Depois falaram sobre resguardar espaço aéreo, rotas marítimas e liberdade de navegação, inclusive no Estreito de Hormuz e Bab el-Mandeb, bem como a segurança das cadeias de suprimento e estabilidade dos mercados globais de energia. É a próxima das atualizações que eu desdobro com vocês. Até obrigado pela audiência, pessoal. Já estamos com 1.400 pessoas aqui no início da live. Convido vocês a curtirem, comentarem, compartilharem, conforme tem muito para a gente desdobrar. E anúncio, para você que está aqui conosco, logo depois disso vai ter a primeira coletiva pública do almirante então Bradford Cooper, Charles Bradford Cooper, é o almirante do Comando Central dos Estados Unidos e está comandando essa operação. Ele vai fazer logo depois daqui uma coletiva de imprensa junto ao secretário da Guerra, Pete Hegseth. Você vai acompanhar por aqui ao vivo, então vamos trazendo o público para acompanhar. Muito bem. Não à toa há essa preocupação, então, conforme eu cubro com você, a escalada de petróleo hoje em meio a essa guerra. A expansão do conflito para pelo menos aí mais de uma dezena de países afeta a arquitetura econômica dessa região, que é muito dependente do petróleo. Vamos lá então, eu vou passar por vocês, com vocês por algumas das atualizações quanto a isso dos últimos dias e das últimas horas. Em termos de petróleo, ataques do Irã já afetam até o momento, em maior ou menor grau, pelo menos, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Omã, Jordânia, Iraque, Turquia, Chipre, Reino Unido, Catar, Emirados Árabes Unidos e por aí vai. Hoje também teve desdobramentos, incluindo o Azerbaijão. A gente já vai falar sobre o ataque no Azerbaijão com 4 feridos, que expande o conflito rumo ao Cáucaso, sentido Rússia, para o norte então também. Mas em detalhes sobre a questão do petróleo, como eu estava falando. Últimos dias e últimas horas, tá? Saudi Aramco, uma das principais empresas de petróleo da Arábia Saudita e do mundo, alvejada em uma refinaria-chave, Ras Tanura, ontem pelo Irã. De acordo isso com o Ministério da Defesa da Arábia Saudita. Isso acontece depois de um outro ataque também quanto à infraestrutura petroleira da Arábia Saudita na segunda-feira. Omã. Drones atacaram instalações de armazenamento de petróleo em um porto na terça-feira. E aí, a maior refinaria de petróleo do Bahrein foi atingida hoje por um míssil. Aqui a gente tem até a declaração do Ministério do Interior do Bahrein, confirmando o que aconteceu, para vocês terem a fonte também na tela, e está aí. Teve uma instalação, então, em Maamer, que é a região onde foi afetado, que foi alvo de agressão iraniana. Disse que o incêndio foi controlado e os danos materiais foram limitados, sem vítimas. Entretanto, os danos materiais em si próprios chamam a atenção. Esse é um vídeo que circula nas redes sociais, então, do impacto do míssil nessa instalação, nessa infraestrutura petroleira. Você acompanha aqui comigo. Está aqui comigo ao lado, então. São algumas das imagens, então, do míssil que atingiu uma infraestrutura de petróleo em Bahrein. Esse é um país que fica ali no Golfo Pérsico, tem que passar pelo Estreito de Hormuz para poder escoar sua produção, e claro que quando a gente fala dessa guerra, e eu também tenho reiterado isso em dias recentes, a gente está falando sobre Estreito de Hormuz, uma hidrovia crítica. O Irã tem a capacidade, até pela localização geográfica, fica ali na costa iraniana, de fechar essa passagem naval por onde transita 20% do comércio de petróleo do mundo. Então, quando a gente fala da combinação dos ataques a refinarias e quando a gente fala a respeito da capacidade estratégica de deter o comércio de petróleo, é outro dos pontos de conflito quanto a essa alavancagem. A gente tem aqui também, devemos ter uma matéria da Reuters pontuando a respeito do assunto, e eu desdobro isso com vocês. A informação é a seguinte quanto ao petróleo. 9 navios foram atacados desde o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã no sábado. Isso 9 petroleiros que foram alvejados. Mas o número vai para muito mais que isso. Enquanto tem alguns que são alvejados, é claro que isso cria complicação. Uma hora o Estreito de Hormuz está aberto, outra hora está fechado. Uma hora tem a possibilidade de um ataque e o seguro é viável, outra hora o seguro não é viável. Nesse contexto nebuloso, a informação que a gente traz é a seguinte: cerca de 200 navios, incluindo petroleiros, tanto levando petróleo como também petroleiros, ou tankers, como são chamados, que não levam só petróleo, também levando gás natural liquefeito. E aí também navios de carga, seguem muitos ancorados em águas abertas, perto da costa dos principais países produtores do Golfo, sem conseguir então escoar sua produção, transitar pela zona conturbada, isso de acordo com estimativas então da agência Reuters, mas com alguma base em dados de rastreamento naval abertos da plataforma Marine Traffic, que é a principal líder então do setor.
Nesse contexto, tem muitas seguradoras dizendo que esse seguro eu não pego. Para você que achava que o seguro estava subindo aqui no Brasil, no teu carro, na tua casa, imagina para um petroleiro ali no Golfo agora. Como eu falei, o Estreito de Hormuz também, onde tem uma presença muito grande, esse controle do Irã passa por essa tensão. 20% do comércio de petróleo global afetado. O que, claro, se isso parece um conflito distante lá longe no Oriente Médio, bem, o posto de gasolina não é tão longe e o preço lá está intimamente ligado a isso. Além disso, em outro desdobramento de grande escala, a gente estava falando dos principais afetados serem países do Golfo. O maior desdobramento, tirando os países do Golfo, talvez fosse mísseis interceptados indo em direção à Turquia até agora e uma base britânica atingida no Chipre. Ora, aí a gente já estava falando de coisa lá no Mediterrâneo, mais perto da Europa. Hoje, um país no Cáucaso, o Azerbaijão, então, foi atingido por drones. Esse desdobramento é de imensa escala, traz esse conflito para além do Oriente Médio e no norte, rumo à Rússia, no Cáucaso. Ataques de drones contra o Azerbaijão deixaram 4 feridos. O país também disse que fechou o espaço aéreo. Ali é um ponto onde existe uma competição por influência entre, por exemplo, Rússia e Estados Unidos. Quando a gente fala de um dos acordos de paz que Trump fechou ao longo do primeiro ano de mandato, a gente tem que pontuar o acordo entre a Armênia e o Azerbaijão, uma região que tem tensão de várias formas, islã e cristãos, a questão entre mesmo o Irã, que já teve tensão com o Império Russo desde o século XIX aí, por essa região do Cáucaso, e a região ali combatendo internamente entre Armênia e Azerbaijão. Hoje a gente tem então essa notícia. A gente tem aqui, devemos ter, se a gente tem, podemos colocar na tela, Daniel, a declaração do Ministério do Interior do Azerbaijão, que divulgou uma declaração falando a respeito do assunto, confirmou então que medidas não estão descartadas. Então o Azerbaijão, aí está então, melhor dizendo, não o Ministério do Interior, Ministério das Relações Exteriores fazendo a errata. Declaração de ataques de drone contra a República Autônoma do Azerbaijão, o território então Nakhchivan, aí está então, o idioma é muito distante do nosso. Lançados do território da República Islâmica do Irã. 4 drones, então, indo para o território, o que aumenta a pressão regional. A gente pode fazer uma série de análises a respeito do assunto. Ontem eu pontuei, quem quiser ver o corte do programa de ontem. Aliás, posso falar? Excelente programa ontem. Quem quiser voltar pode conferir ali completamente. Mas eu trazia análise a respeito também de uma estratégia iraniana de aumentar a pressão, tornando essa guerra desgastante para uma quantidade maior de países para tentar gerar algum tipo de alavancagem. Agora, por falar de alavancagem, quem quiser ir a fundo na análise, claro que é mais complexo que isso, pode ver o corte de ontem, tá aqui no canal. Agora, a gente tem que falar sobre a retórica também que escalou hoje das autoridades iranianas. O descarte de conversas parecia ser a postura do ministro das Relações do Irã, Abbas Araghchi. Agora a coisa até escala no jeito que ele está falando. Quando perguntado, e hoje ele deu uma entrevista para a imprensa americana, quando perguntado a respeito de se ele cogitaria tropas americanas irem para lá, ele disse: estamos esperando, disse que estava de prontidão. A gente tem aqui então as falas de Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores iraniano, à NBC, nos Estados Unidos, numa entrevista que aconteceu, encerrou coisa de 1 hora atrás. Vamos conferir então, a gente tem um trecho onde ele fala sobre, eventualmente, ter que combater tropas americanas no solo, ali no Irã. Daniel, por favor. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. When I said that we are waiting for them, it didn't mean that we are waiting for continuation of the war. No. But we have prepared ourselves to confront with any scenario, with any eventuality, any possibility, and we know that we can handle that. Isso foi então, coisa de 1 hora atrás, o ministro das Relações do Irã, Abbas Araghchi, conversando com a NBC em uma entrevista explosiva, onde disse que anteriormente já tentaram negociar e foram atacados e agora então estariam com a retórica de não querer negociar.
Tá aí, então, a fala de Abbas Araghchi. Pessoal, a gente está recapitulando os principais eventos das horas da guerra, mas também estamos cobrindo isso em tempo real, então quero trazer com vocês algumas atualizações ao vivo, enquanto estamos no ar. A gente tem a seguinte informação, o Times of Israel noticia que, um jornal israelense em língua inglesa, noticia que há burburinho agora de que staffers, então, na Embaixada Americana, pessoal diplomático americano teria sido ameaçado com expulsão se continuarem vazando, então, os e-mails do embaixador Mike Huckabee. Além disso, 26 minutos atrás, especulação no momento. Aqui a gente busca ter sempre a integridade de, para você ter esse discernimento, falar o que é especulação, o que são fontes anônimas em veículos confiáveis e o que é oficialmente confirmado. Categorias diferentes, normalmente isso é coisa que a gente lida na redação antes de trazer a notícia para o público, mas com atualizações ao vivo, conforme a gente desdobra juntos esse momento histórico, não tem alternativa, senão a gente conseguir também tá dando para você o discernimento de qual é a fonte e aí cada um pode formar sua opinião. Mas isso da Reuters, instantes atrás, então, 3 fontes diplomáticas anônimas falam à agência Reuters que a China estaria em conversas com o Irã para permitir passagem segura pelo Estreito de Hormuz. A gente aguarda para ver como isso se manifestaria. A China, claro, é o principal comprador de petróleo do Irã, e nesse eixo, quando a gente fala de eixos entre países com regimes totalitários, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, o suprimento de petróleo iraniano, de energia iraniana a preços baratos subsidiados para a China, que topa comprar em evasão de sanções americanas, é um link-chave não só para o regime iraniano poder se sustentar, mas também para conseguir fomentar a indústria chinesa com energia a preços abaixo do mercado, pelo risco que há em evadir sanções americanas. Isso é uma notícia que, no tom que a gente dizia sobre Ucrânia, França e outros se envolvendo indiretamente, de certa forma, nessa guerra, bem, aí a gente falaria sobre o principal adversário estratégico dos Estados Unidos, que até agora estava só em declarações de repúdio. Se essa notícia se confirmar, de certa forma também envolvido. Os mísseis passam por Chipre, Azerbaijão e Turquia, o envolvimento chinês seria também algo de magnitude tremenda. Novamente, é uma afirmação de fontes diplomáticas anônimas à agência Reuters, sem confirmação oficial até o momento, mas é parte do burburinho na imprensa conforme a gente continua desdobrando e te dando então essa ressalva para você poder formar a sua própria opinião, ciente de onde vêm as fontes. Muito bem, quero ver se a gente tem mais algo em tempo real, antes de eu prosseguir aqui com vocês sobre a questão da entrevista do ministro no Irã. O Kuwait diz que as defesas aéreas estão atualmente lidando com ataques de mísseis e drones no espaço aéreo do Kuwait. Isso mais de uma hora atrás, então, mas ataques parecem estar ocorrendo agora em mais um dos países do Golfo. E 13 minutos atrás a gente tem a seguinte informação. O ministro da Defesa da Arábia Saudita contatou o príncipe da coroa de Dubai e o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. Se a gente falava sobre uma expansão regional do conflito agora há pouco, esses são 2 dos países que já tiveram infraestrutura não militar, mas civil atingida. Até outra questão que o ministro das Relações Exteriores do Irã falava nessa transmissão, a gente cobriu agora há pouco então a fala dele sobre tropas no solo, e ele disse que estava esperando. Ele também disse que não estavam alvejando qualquer questão civil. Claro, se não estão alvejando, estão errando por muito, porque documentadamente infraestrutura civil, não só refinarias, mas também áreas populosas, civis sendo alvejados então pelo Irã é o que se documenta. Mas ele disse que os países que estavam sendo alvejados, assim estava sendo feito porque teriam bases americanas. De fato, há cerca de 10 bases americanas ali naqueles países do Golfo, incluindo Catar, Arábia Saudita e por aí vai. Mas se a gente tem uma investida midiática do lado iraniano, hoje também foi dia do presidente americano falar com a imprensa. Não nas suas coletivas costumeiras, não teve nenhuma até agora hoje, mas ele conversou sim com uma série de veículos, fez breves entrevistas por telefone com pelo menos o portal Axios, revista Political e a agência Reuters, então, que também é a fonte, a gente citava agora há pouco, daquela denúncia, então, de oficiais anônimos quanto à China está cogitando escoltar ou fazer algum tipo de proteção no Estreito de Hormuz. Vamos lá então, a gente tem aqui algumas das falas do presidente americano a esses veículos, foram entrevistas por telefone publicadas em texto, então não temos aí clipe, mas eu vou desdobrar o que foi dito por Trump. Essa é uma das manchetes do dia, coloca na tela, Daniel, por favor. Isso aqui do portal Axios, então. Exclusivo, Trump diz que ele precisa estar envolvido em escolher o próximo líder do Irã. Pois é, ontem havia um burburinho na imprensa que Trump agora até pareceu confirmar nas suas falas à imprensa hoje à tarde. Licença. Pareceu confirmar nas suas falas hoje à tarde. Então parecia haver a especulação de que o filho de Ali Khamenei é quem poderia assumir. O homem de 56 anos foi chamado por Trump de peso-pena, a lightweight, em inglês. Disse que não seria alguém que teria então o que era necessário e que, nas palavras de Trump, assim como foi na Venezuela com a Delcy, ele é quem teria que escolher
ou participar da escolha de quem seria o sucessor por ali, e pareceu também cogitar um modelo de cooperação similar ao que acontece com o regime venezuelano agora. Após a captura de Maduro, então, nominalmente ficou um grupo ali que era anteriormente ligado a Maduro, foi a vice que ficou no poder. O secretário de Estado Marco Rubio anteriormente detalhou a Venezuela como um plano que vai acontecer em várias etapas, mas que era fundamental que não houvesse um vácuo de poder, que ao invés ficasse ali um governo, qualquer que fosse, mas que pudesse ser fortemente influenciado, ser controlado, diz Trump, pelos Estados Unidos. E posteriormente, conforme houvesse recursos, geração então de renda e estruturação de uma arquitetura econômica e de governança no país, pudesse haver uma transição democrática. Isso foi o que foi dito por Marco Rubio como plano na Venezuela. Trump agora fala que no Irã o negócio teria que ser a estrutura que foi com Delcy Rodrigues na Venezuela, e por aí a gente vê então algum vislumbre do que pode estar sendo planejado. Claro, é dito pelas lideranças militares americanas que o conflito deve durar semanas, não vai ser uma questão imediata, mas isso fica no horizonte. Foi o recado que Trump também deu para Political. A gente tem aqui do lado então a revista Political, Trump falou da mesma coisa, mas se a gente falava da Venezuela, acrescentou sobre mudança de regime em Cuba, onde ele disse: cortamos todo o petróleo, todo o dinheiro, ou cortamos tudo que vem da Venezuela, que era a única fonte, e eles querem fazer um acordo. Aqui no programa de hoje a gente vai pincelar brevemente a questão sobre Cuba, tá? Tá tendo um apagão lá que deixa 7 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade, talvez na maior crise energética desde o corte de petróleo vindo da Venezuela. Isso é assunto para o próximo segmento, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Então estão aí as falas de Trump. E tá aí, então, Trump também falou: as pessoas estão adorando o que está acontecendo, podemos colocar em tela cheia. As pessoas estão adorando o que está acontecendo, insistiu Trump, isso são aspas, então, da revista Political. Ele previu que o governo do Irã não seria o último a ceder em um confronto iniciado por Trump, disse então: Cuba também vai cair. Sobre as pessoas estarem adorando o que está acontecendo, a gente tem que falar num voto que aconteceu no Senado dos Estados Unidos de ontem para hoje. Porque outra questão chave, conforme a gente desdobra isso, é que quando os Estados Unidos conduzem um conflito como esse em um país que tem a estrutura de governança que os Estados Unidos têm, apoio do Congresso e a opinião pública geram um impacto tremendo. As lições da história não me deixam mentir, conforme a falta de apoio público à Guerra do Vietnã foi um fator central na forma como muitas coisas se desdobraram ali no sudeste da Ásia, no século passado. De ontem para hoje, então, a gente teve também um voto no Senado dos Estados Unidos que ajudou a gente a ter um vislumbre a respeito disso. Enquanto as pesquisas têm uma oscilação grande entre quem apoia e quem discorda da ação de Trump no Irã, no Senado se viu um voto por curta margem, então, 53-47, quando havia uma tentativa no Senado de dizer se poderia Trump ou não continuar escalando esse conflito. Se esse voto fosse perdido pelos republicanos, haveria então até a possibilidade de o Congresso vetar, de certa forma, ações de Trump no Oriente Médio. Trump sobreviveu, então, majoritariamente ao longo de linhas partidárias. Os republicanos, então, a pequena maioria republicana no Congresso, votando, então, para que Trump pudesse ter a possibilidade é boa, né? Desculpa aí o pleonasmo, mas pudesse seguir, então, com as ações no Oriente Médio. É parte do que a gente desdobra a respeito do assunto. Convido o público a curtir e até, pessoal, a gente está desdobrando atualizações em tempo real, mas para você que quiser receber as atualizações, não só aqui, mas direto na sua caixa de entrada, já sabe qual é a melhor maneira, né? No seu WhatsApp, aí, o minuto a minuto, é pelo código QR. Daniel, chama o código QR que você está vendo aqui embaixo. Através desse código QR, você vai estar acompanhando o Panorama. Essa é a newsletter diária de geopolítica do Epoch Times. Vai ter uma vez por dia no seu e-mail o melhor que está acontecendo no jornalismo internacional para te manter informado. Além disso, você vai ter investigações aprofundadas e artigos com perspectiva. Um newsletter do qual a gente está tremendamente orgulhoso e é uma forma sensacional de, sem custo para você apoiar o que a gente faz aqui. Isso ajuda demais. Aí nesse link, nesse código QR para você que está na TV, você também recebe então no seu WhatsApp o minuto a minuto e também recebe o conteúdo da newsletter para você que prefere ver ali no aplicativo ao invés de ter que acessar o seu e-mail. É a nossa forma de ajudar a te conectar com o mundo e a história, como é o nosso dever te servindo aqui, certo? Voltando então para a pauta, por favor, a gente vai na sequência então falar também a respeito da frente israelense nesse confronto, porque quando a gente fala sobre a expansão desse conflito, e eu pincelei isso mais cedo quando a gente falava do Emmanuel Macron, o presidente francês, a gente precisa falar a respeito do cenário no qual, enquanto o conflito acontece no Irã, os procuradores, os terroristas apoiados pelo Irã pela região, também são parte disso.
O Hezbollah, como eu citava, explicando o envio de blindados da França para o Líbano agora há pouco, é uma organização apoiada pelo Irã, sediada no sul do Líbano, não só uma organização terrorista, como, sei lá, uma organização criminosa brasileira. Bem, tem alguns paralelos aí, para ser honesto. O ponto é, eles controlam não só territórios, mas também distribuição de água, distribuição de luz. Eles conseguem contratar guerrilheiros pagando mais do que o exército libanês paga para os soldados. E tem uma influência tremenda ali ao longo de décadas. Agora, com eles combatendo contra Israel e incursões terrestres, então, de Israel acontecendo contra o Líbano, a gente está falando de uma frente do conflito que se torna mais e mais relevante. Novamente, estamos falando de mais de 83 mil pessoas deslocadas. A gente tem aqui uma das declarações, então, do chefe das Forças de Defesa, melhor dizendo, do porta-voz das IDF, as Forças de Defesa de Israel, em árabe, que dava alertas a respeito de bombardeio no Líbano. E até o tom do anúncio dá ideia pra gente do que está ocorrendo ali. Não é de agora que o objetivo de longa data de Benjamin Netanyahu, o premier israelense, é a eliminação do Hezbollah. E tá aí então o que foi divulgado pelas Forças de Defesa de Israel. Esse é Avichai Adraei, então o porta-voz em árabe das Forças de Defesa. Ele pontuou o seguinte: aviso urgente aos residentes da região do Vale de Bekaa, em especial aos residentes das vilas e cidades de Durs, Prital e Majadalum. As atividades do Hezbollah na região obrigam as Forças de Defesa de Israel, IDF, a agir com força contra o grupo, visando atingir a sua infraestrutura militar. As IDF não têm intenção de lhe fazer mal. Para garantir a sua segurança, recomendamos que evacue a área imediatamente e siga para o oeste pela estrada Zarle-Baalbek. Melhor dizendo, qualquer pessoa que esteja perto de membros, instalações ou armas do Hezbollah coloca sua vida e a vida de seus familiares em risco. Informaremos o momento seguro para retornar às suas casas. Tá aqui então a informação que foi divulgada. A gente tem também outras atualizações falando da perspectiva israelense do conflito, conforme a gente também está acompanhando em tempo real o que é divulgado de oficial e de burburinho na imprensa israelense. A gente tem aqui o seguinte, temos então, aqui está, vamos lá. Vocês acompanham comigo. Isso é a informação que vem então das Forças de Defesa de Israel, coisa de 40 minutos atrás, conforme a gente acompanha as atualizações em tempo real. Documentação da eliminação de soldados pelo regime terrorista iraniano. Uma onda de ataques contra aproximadamente 200 alvos no oeste e centro do Irã foi concluída e documentou então aproximadamente 200 alvos sendo atingidos hoje pelas IDF no oeste do Irã. Bem, a gente tem até o vídeo então que foi divulgado pelas Forças Armadas israelenses. Para produção, por favor, você está acompanhando então aqui do meu lado. Conforme você acompanha as imagens, eu sigo com você também trazendo atualizações em tempo real enquanto a gente desdobra o 6º dia do conflito, uma guerra que remodela não só o Oriente Médio, mas que certamente terá consequências mais amplas pelo mundo. Bem, a começar pela disparada no preço do petróleo, o que afeta a bomba de gasolina no mundo todo. Urgente então, Daniel, volta para mim. Informação urgente agora. A gente está recebendo a informação de que a Itália está fechando temporariamente a sua embaixada em Teherã. Outra questão, a gente tem então no Kurdistão, no Iraque, um campo de petróleo administrado por uma firma americana sendo atingida por um drone, isso ainda sem confirmação oficial, mas já circula então, segundo a agência Reuters, essa informação. Isso é importante porque também é necessário que eu dê outra atualização conforme a gente desdobra isso, um ponto até que eu não abordei nessa recapitulação do 6º dia do conflito, mas é de alta urgência. Foi dito que haveria um preparo, isso foi dito pela Associated Press e Washington Post. Então, o Washington Post, um dos principais jornais americanos, e a Associated Press, uma das principais agências de notícias do mundo. A Associated Press e o Washington Post noticiavam que haveria preparo para apoio dos Estados Unidos para que guerrilheiros curdos, então do Kurdistão, pudessem eventualmente entrar no Irã. Isso é importantíssimo porque traria uma dimensão de combate terrestre lá dentro do Irã. Enquanto é negado por oficiais curdos, a gente tem que entender o que isso representaria, porque ataques que acontecem agora no Iraque são precisamente alvejando a região de onde esses ataques terrestres partiriam. Quando a gente fala do Oriente Médio, existe uma região separatista que atravessa uma série de países chamada Kurdistão. Não é um país, é uma região separatista de uma minoria étnico-religiosa, os curdos. Tem curdos cristãos, mas também tem muitos curdos muçulmanos. Existe algum tipo de ecleticidade ali, mas é um lugar onde vocês entendem o que eu estou falando, existe essa minoria que busca independência. Uma parte do Kurdistão fica ali atravessando para dentro do Irã, uma parte fica no Iraque, uma parte fica na Turquia, no nordeste da Síria também é uma região curda muito forte. Ali naquela região que chega a permear inclusive o Irã, a gente estaria falando, segundo a Associated Press e o Washington Post, da possibilidade de um ataque terrestre com essas forças sendo apoiadas pelos Estados Unidos. Ataques então em regiões do Iraque, de onde esse ataque poderia partir, aconteceram
Entretanto, oficiais negam que haveria preparo para esse tipo de ataque. Quer dizer, não é a coisa mais sábia do mundo também confirmar para o seu adversário publicamente na imprensa que sim, estamos planejando um ataque e é bem por aquela região. Então essa negação, me parece, indo da notícia para análise, que também não seria uma comprovação de que o que foi obtido pela Associated Press ou Washington Post não é verdade, mas no momento a informação está ambígua e a gente segue nessa apuração. O fato é que, seja como for, um campo de petróleo então, nessa região, o Kurdistão, a parte do Kurdistão que fica dentro do Iraque, teria sido atingida, isso publicado pela Reuters minutos atrás enquanto a gente está no ar, conforme a gente segue também desdobrando as atualizações ao vivo. Eu faço uma nova rodada aqui para ver se a gente não tem mais algo para trazer, ou melhor dizendo, 8 minutos atrás, enquanto eu dava atualização. Realmente é um dia frenético, se eu ficasse aqui o dia inteiro, poderia continuar fazendo isso, dando esse contexto para vocês e trazendo atualizações ao vivo, como foi no sábado do início do conflito. Polícia do Iraque diz que um caça de combate americano caiu na província de Basra. Até agora, 3 caças F-15 foram abatidos ao longo do conflito, mas foi um incidente onde o Kuwait disparou contra esses caças num incidente de fogo amigo, então, achando que eram caças iranianos. Todos os pilotos se ejetaram naquela ocasião e não houve baixa. Isso foi lá atrás na segunda-feira. Agora a polícia do Iraque, então, fala de um caça americano que caiu. A gente aguarda para ver detalhes se poderia ser, então, talvez o primeiro caça americano abatido ao longo desse conflito. A informação está sendo divulgada, então, pelo correspondente internacional da mídia árabe, ou melhor dizendo, da mídia israelense Walla, Guy Elster, trazendo a informação diretamente da polícia do Iraque, na província de Basra. A gente aguarda para ter confirmação sobre isso, mas até o momento, então, diz a polícia do Iraque, estaríamos diante da primeira queda de um caça americano. A gente aguarda para saber detalhes, se era um caça americano operado, talvez por alguma outra força armada da região, ou se era de fato um caça pertencente às forças armadas dos Estados Unidos. Muito bem, eu quero garantir que a gente esteja atualizado. Para qualquer atualização ao vivo eu volto com vocês e a gente segue desdobrando a pauta enquanto isso. Muito bem, uma milícia apoiada pelo Iraque, melhor dizendo, pelo Irã, dentro do Iraque, diz que reivindica a responsabilidade. Então, se a gente falava de grupos terroristas apoiados pelo Irã participando do confronto, um ataque de drones agora reivindicado por um deles no Iraque.